E agora que o código está funcionando, a gente pode refatorar ele. A ideia é quebrar esse código em pequenas funções que tenham uma única responsabilidade. E a gente pode começar observando essa função getPokemonURL. Por que ela está aqui dentro? Porque primeiro a gente escreveu o código para funcionar. E agora a gente pode pensar em desacoplar o código. Não faz muito sentido essa função estar aqui dentro. Então eu vou posicionar o meu cursor do mouse na linha dessa função e pressionar Alt mais seta para cima para mover essa função para fora da função fetchPokemon. E toda vez que a gente faz um pequeno refactoring no nosso código, é legal a gente checar se ele continua funcionando. Então se a gente salvar, a gente vê que os Pokémons continuam sendo renderizados normalmente. Agora, observa esse for e essa const Pokémon Promises. A gente só está usando esse for para preencher esse array vazio. Se a gente já tivesse um array com 150 itens e precisasse só modificar ele, ou gerar um novo array com 150 itens baseado nesse array, seria o ideal, porque aí a gente não precisaria executar esse efeito colateral de modificar um array vazio. Então a gente pode deixar esse código com uma abordagem mais funcional. Eu vou comentar essa const e esse for, e a gente vai inserir uma const generate Pokémon Promises que vai receber uma função. E a responsabilidade dessa função vai ser gerar e retornar o array de promises de Pokémons. Como que ela vai fazer isso? A gente vai criar um array com 150 itens e depois disso, baseado nesse array de 150 itens, através do método map, a gente vai gerar um novo array com as promises dos Pokémons. Como que a gente vai criar esse primeiro array e preencher ele com 150 itens? A gente pode usar o construtor array. Se aqui no console do browser a gente invocar o array, um array vazio é retornado. Se a gente invocar o array passando 3 como argumento, a gente vê que foi retornado um array com um comprimento de 3 itens. Mas Roger, cadê os itens? Eu não estou vendo. É aí que vem o grande detalhe. Você não está vendo porque esse array tem slots vazios. Vou repetir, esse array tem slots vazios e não itens com o valor undefined. Como que a gente vai fazer para preencher os slots desse array? A gente pode usar o método fill. Se aqui na invocação do array a gente encadear a invocação do fill e passar uma string vazia como argumento, esse array que está sendo gerado nessa invocação vai ter os slots dele preenchidos com essa string vazia que a gente está passando como argumento do fill. Então, a gente pode fazer essa nossa função generate Pokémon Promises gerar um array com 150 itens undefined, por exemplo. Então a gente vai inserir a invocação do array recebendo 150 como argumento e vamos encadear nesse array a invocação do fill sem argumento. E como a gente não está passando argumento na invocação do fill, a gente pode gerar um novo array com 150 itens usando esse array de undefineds como base. E a gente pode fazer isso através do método map. E diferentemente da abordagem imperativa, o map não vai modificar esse array original. O map vai gerar um novo array para a gente e vai deixar esse array original intacto. Se você ainda não conhece o método map, já sabe, né? Tem um link de um vídeo aqui na descrição em que eu destrincho com detalhes como que o map funciona. Então a gente vai encadear a invocação do map nesse array e o map vai receber como argumento uma função com um parâmetro underline, porque a gente não vai usar esse parâmetro, e vamos passar também um parâmetro index para essa função. O que esse map precisa gerar para a gente? Um array de promises dos 150 Pokémons. Então a gente vai fazer esse map retornar a promise que a invocação desse fetch vai gerar. Só que aqui na invocação da getPokemonURL, a gente vai inserir que o ID do Pokémon que está sendo buscado é o index mais 1. Porque se a gente deixar só o index, como esse index é zero-based, o primeiro request que esse fetch iria fazer buscaria o Pokémon com o ID 0.
e a gente viu que a contagem dos ID dos Pokémons começa com o número 1. Então a gente pode descomentar essa const Pokémon Promises e fazer ela receber a invocação da Generate Pokémon Promises. Se a gente remover esse for comentado daqui e salvar, a gente vê que a nossa aplicação continua funcionando normalmente. Agora, essa função Generate Pokémon Promises também não precisa estar declarada dentro da Fetch Pokémon. Então a gente pode mover ela para fora daqui e vamos reindentar essas linhas. E agora, se a gente observar a função desse then, a gente vê que ela não tem só uma responsabilidade, porque nessa primeira parte ela está gerando as nossas LIs e nessa segunda parte ela está inserindo essas LIs na página. Vamos dar uma organizada nisso? A gente pode encadear aqui no final desse then um outro then que vai conter uma função com o parâmetro Pokémons. E dentro dessa função, a gente vai inserir essa const UL e a inserção das LIs na página. Só que para esse parâmetro Pokémons realmente receber os Pokémons, a gente tem que fazer com que essa função, dentro desse primeiro then, retorne uma promise com a string com os Pokémons. Então a gente pode retornar strings que a gente precisa aqui no próximo then. E a gente vai fazer esse inner.html receber a string passada por parâmetro. Se a gente salvar, a gente vê que o nosso código continua funcionando. E agora que a gente separou as responsabilidades de cada função, ficou mais fácil a gente desacoplar essas funções dos then. Aqui acima da Fetch Pokémon, a gente pode inserir uma const Generate HTML que vai receber a função desse primeiro then. Então, aqui nesse primeiro then, a gente vai passar a referência da Generate HTML. E aqui acima da Fetch Pokémon, a gente pode declarar uma const Insert Pokémons into Page, que recebe essa função que está aqui no segundo then, e a gente vai passar a referência da Insert Pokémons into Page como argumento desse then. Agora, observa que a existência dessa função Fetch Pokémon não está mais fazendo sentido, porque a única coisa que ela está fazendo é encapsular a invocação do Promise All. Então a gente pode eliminar essa função e a invocação dela, e se a gente selecionar essas linhas e pressionar Ctrl KF, o VS Code indenta esse código para a gente. Se a gente salvar, a gente vê que a nossa aplicação continua funcionando. Agora, observa o seguinte, como a única coisa que a gente está fazendo dentro dessa arrow function é retornar o resultado desse reduce, a gente pode eliminar essas chaves dessa arrow function e essa palavra-chave return e passar a invocação desse reduce aqui em seguida da seta da arrow function. Fazendo isso, essa arrow function vai retornar implicitamente o resultado desse reduce. E agora a gente pode simplesmente reindentar as linhas dessa função. Se a gente salvar, a nossa aplicação continua funcionando. E um último refactoring que a gente pode fazer é eliminar esse monte de Pokémon ponto dentro dessa função Generate HTML. E a gente pode fazer isso através de um destructing nesse objeto Pokémon que a gente está recebendo aqui no segundo parâmetro. Essa expressão vai possibilitar a gente atribuir para variáveis cópias dos valores do objeto Pokémon que a gente está recebendo. Então, se aqui dentro dessa expressão a gente inserir name, o valor da propriedade name do objeto que está sendo recebido aqui nesse parâmetro vai ser copiado para essa variável name. E a gente também vai copiar o valor da propriedade ID e da propriedade types. Então, a gente pode remover todos os Pokémon ponto dentro dessa função, porque a gente não precisa mais usar essa notação. Só que agora a gente tem um parâmetro types e uma const types. Então a gente pode renomear essa const para element types e a gente vai modificar as referências dela para element types. Se a gente salvar, a nossa aplicação continua funcionando, mas agora
a gente tem uma aplicação onde cada função tem uma responsabilidade própria. Então essa é uma versão legível do código refatorado da nossa Pokédex. Se você é uma pessoa que se incomoda com o número de linhas de um código, você deve estar pensando, poxa, dá para eliminar algumas linhas desse código. E dá mesmo, mas isso sacrificaria a legibilidade dele. Eu não refatoraria esse código a ponto de dificultar a leitura dele para mim mesmo no futuro ou para uma outra pessoa que leia ele. E se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho um recado para você. Nesse exato momento, as matrículas para o meu grupo de estudos fechado de JavaScript, o curso de JavaScript Roger Mello, estão abertas. E elas ficam abertas até no máximo 23 horas e 59 minutos do dia 16 de março de 2020. Se você quer saber mais informações sobre esse curso, dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição, que é o semanadojs.com.br/matrículas.